Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me lembro que faz uns 2 domingos mais ou menos que aconteceu a mesma coisa. Me levantei para pregar o coro. Aí tive que sentar. Aí na reunião do conselho eu disse: rapaz, eu fico pagando mico. Aí os presbíteros disseram: o senhor não paga mico, o senhor paga micodemos. Então, depois de mais um micodemos, vamos em frente. Amós, capítulo 4. Dando sequência, irmãos, à exposição da palavra de Deus no livro desse profeta que nos desafia tanto. Amós, capítulo 4, nós vamos do verso 4 até o verso 13. Nós vamos repetir os versos 4 e 5, apenas para dar sequência. Eles já foram expostos no domingo anterior, mas para fazer sentido o que nós vamos ler agora. Deus, falando através de Amós, diz as seguintes palavras ao povo de Israel do reino do norte: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos, e em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, dessa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, inspirada por Teu bendito Espírito, destinada a nos instruir nos caminhos do Senhor. E nós pedimos que a exposição dela nessa manhã traga luz, aclare a mente e o coração, anime os desanimados, chame os desviados, console os aflitos e abatidos, e em tudo nos traga mais próximos de Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa manhã, de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia, onde o profeta Amós mostra até que ponto a cegueira do povo de Deus pode chegar. Na mensagem anterior, Amós havia revelado que Deus tinha feito um juramento. Deus tinha jurado pela sua santidade que haveria de castigar o povo de Deus, o seu próprio povo. No caso, a referência é Israel, o reino do norte, capital Samaria. Deus havia jurado pela sua santidade
que faria cair sobre a nação de Israel os mais terríveis juízos. Isso porque ele é santo, seu povo estava afrontando a sua santidade, e a santidade de Deus exigia que o castigo sobre as criaturas rebeldes fosse executado. E Deus haveria de, para isso, para o juízo que ele disse que traria, ele disse que faria isso através de uma nação inimiga. Deus estaria levantando os assírios, o reino que despontava no horizonte político como sendo a maior potência mundial da época. Os assírios eram conquistadores, estavam numa campanha contra o Egito, e Assíria, Egito, Israel bem no meio. Os assírios estavam descendo para guerrear contra os egípcios e passavam exatamente por Israel. E Deus iria usar isso como instrumento da sua justiça, da sua ira contra o seu povo. Os assírios haveriam de destruir os palácios, as mansões, as muralhas das cidades do Reino do Norte, a começar em Samaria, a sua capital. A razão por que Deus tinha feito um juramento tão grave e solene, jurar pela sua santidade que iria destruir o seu próprio povo, as razões que nos são dadas são 3. Primeira, a vida opulenta, fácil de ostentação das mulheres de Samaria, que Amós chama de vacas de Bazã, conforme nós vimos na mensagem anterior. Segundo, a opressão dos pobres e dos necessitados, que era feita pelos maridos dessas mulheres, pressionados por elas a manter um padrão de vida de luxo, de ostentação, de banquetes e de bebida. Está aí nos versos 1 e 2 do capítulo 4. E o terceiro motivo por que Deus jurou que haveria de castigar a nação de Israel é que eles haviam se desviado para o culto à falsa religião do bezerro de ouro, que era centrada em Betel e Gilgal, onde o rei Jeroboão I havia feito bezerros de ouro, se inspirando naquele bezerro de ouro que foi feito por Arão lá no deserto, ao pé do Monte Sinai, e colocando como sendo os deuses que de fato haviam tirado Israel da terra do Egito. Para lá todo o povo ia, o rei frequentava Betel, o rei Jeroboão II frequentava o santuário de Betel, que era bastante concorrido, e ali eles imitavam o culto que era oferecido a Deus em Jerusalém. Tinha uma ordem de sacerdotes que não era levita, e ofereciam sacrifícios, traziam ofertas e cantavam louvores ao bezerro de ouro. Era um culto de prosperidade, como todos os cultos pagãos, era voltado para a busca da prosperidade, das colheitas, da riqueza, da vitória na guerra. Assim também os israelitas estavam fazendo. E esse era o povo de Deus. Este era o povo com quem Deus tinha uma aliança, o povo que tinha recebido a lei de Deus dada através de Moisés. Por conta disso, Deus jurou que o castigo haveria de vir. E tudo isso, apesar dos esforços que Deus havia desenvolvido em sua misericórdia para trazer Israel ao arrependimento e à conversão. Esse juízo não seria uma explosão de raiva de Deus, mas seria o resultado da provocação constante do povo de Deus através da quebra metódica dos mandamentos de Deus, da opressão dos fracos e dos oprimidos e de uma vida de ostentação, onde tudo girava em torno do ego, do eu e da satisfação dos desejos pessoais. O capítulo termina com um apelo de Deus a Israel que se prepare para se encontrar com Deus, porque apesar de tudo que Deus tinha feito, a nação não queria se converter aos chamados do Senhor. Então, nessa manhã nós queremos ver, em primeiro lugar, o que é que Deus fez para alertar a nação de Israel. A lista é grande, aí nós acabamos de ver. Depois nós vamos ver a cegueira da nação de Israel. E terceiro, a convocação para o dia do juízo. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então, em primeiro lugar, o que é que Deus tinha feito para alertar Israel de que o castigo estava chegando? Está aqui relatado do verso 6 em diante. Deus vinha chamando a nação ao arrependimento de duas maneiras. Primeiro, através dos profetas. Amós não era o primeiro profeta que Deus tinha mandado
pregar em Israel e anunciar o juízo em caso de não conversão. Antes de Amós, nós temos Jonas, nós temos Elias, nós temos Eliseu, provavelmente o profeta Joel, todos eles enviados com o objetivo de alertar Israel sobre o risco que eles estavam correndo de provocarem a Deus com todos aqueles tipos de pecados de ordem social e religioso. Em segundo lugar, Deus vinha alertando a nação de Israel através das calamidades naturais que ele regularmente estava mandando contra a nação. Através das circunstâncias, dos desastres, das tragédias que Deus havia enviado, esperava Deus que o povo perguntasse: por que é que veio essa seca? Ou por que é que nós estamos derrotados diante dos nossos inimigos? Por que é que está faltando pão? Por que essa estiagem tão grande? Por que é que essa praga de gafanhoto aqui? Deus esperava que o povo refletisse a respeito de todos esses males que o próprio Deus estava mandando e que serviriam como uma espécie de alarme, de algo para despertar o povo da ignorância, da dureza de coração em que eles estavam vivendo. Aqui Amós nos dá um resumo histórico do que Deus vinha fazendo com o objetivo de alertar Israel. E note a ênfase na passagem, no fato de que foi o próprio Deus que havia feito. Por exemplo, logo no verso 6, também vos deixei de dentes limpos em vossas cidades, se referindo à fome. No hebraico diz literalmente, eu mesmo vos deixei de dentes limpos. Então, há uma ênfase no hebraico em que Deus está dizendo, essas calamidades, elas não foram acaso, elas não simplesmente aconteceram, mas fui eu quem trouxe estas coisas sobre vocês com o objetivo de despertar vocês. Olha a relação, então, das calamidades que Deus tinha trazido, estava trazendo sobre o povo como parte do seu propósito de despertar o povo, de chamar o povo ao arrependimento. Primeiro, Deus mandou fome para a nação, verso 6, também eu mesmo, vos deixei de dentes limpos em vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Dente limpo aí não é porque eles escovavam os dentes, é porque não tinham o que comer, não é? Eles estavam com os estômagos vazios e havia falta de pão em todas as cidades. O livro dos Reis e o livro das Crônicas nos dizem que durante a época do profeta Eliseu, houve um período de 7 anos de fome e seca. E durante o tempo do profeta Elias, 3 anos e meio. Não eram coincidências, não eram acidentes climáticos, mas era a mão de Deus sobre a nação de Israel, com o objetivo de despertá-los dos seus pecados e da situação de cegueira em que eles estavam vivendo. Versos 7 a 8, Deus diz que ele trouxe seca sobre o campo, dizendo assim, além disso, eu retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não, um campo teve chuva, o outro que ficou sem seca se secou, e vocês tiveram que andar 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Deus também tinha trazido aquela seca violenta sobre a nação de Israel. Ele reteve a chuva 3 meses antes da ceifa. Essa chuva era a chuva de inverno que caía entre outubro e fevereiro e que era essencial para a safra do meio do ano, em junho. Se não chovesse naquele período, a safra estava perdida. Deus segurou a chuva, exatamente para que não tivesse a colheita, não tivesse safra, viesse a fome e o povo perguntasse o que é que está acontecendo. Nós somos o povo de Deus. Por que estas coisas estão acontecendo? Deus fez chover, inclusive, num lugar e no outro não. Fez chover num campo e no outro campo não. Como que dissesse assim, o que falta eu fazer para vocês verem que isso aqui não é um acidente natural, que não é um resultado das condições climáticas aleatórias. Está chovendo nessa cidade e não nessa. Está chovendo nesse campo e não nesse. Será que vocês não estão vendo quem é que está por detrás disso tudo?
A situação era tão grave que os judeus, diz o texto, tinham que caminhar de cidade em cidade procurando água e não tinham. Naquela época, as águas da chuva eram armazenadas para servirem como água potável. Na falta de chuva, não tinha água para beber. Poços eram escassos, a técnica de furar poços nem sempre naquela época era primitiva, nem sempre atendia a necessidade, e não havendo chuva, faltava água para beber. Eles andavam de cidade em cidade procurando água, se tinha um pouquinho, e passavam muita necessidade.